Olhem aqui, para lembrar o nosso olha aqui das segundas, quartas e quintas neste UOL. Já escrevi um texto imenso sobre a decretação da prisão preventiva de Jair Bolsonaro, agora realmente em regime prisional, não mais em prisão domiciliar, né? E quero fazer algumas considerações aqui com vocês. Vamos lá. Vou entrar no mérito técnico da decisão. Mas eu quero começar pelas consequências. Me parece inequívoco que se pensou em fuga. Mas também, não menos inequívoco é que a operação estava atrapalhada e que o risco de dar errado era grande. E o Flávio Bolsonaro está na raiz dessa operação. Flávio Bolsonaro, que não é besta nem nada. Vejam só, esse rapaz, esse senador milionário, ficou milionário na política, e também vendendo chocolate em dinheiro vivo, né? A sua fantástica loja de chocolates, Willy Wonka, do comércio de chocolates. Ele é formado em direito. Ele conhece a lei. E sabia que algo dando errado aí era prisão preventiva. Eu tenho chamado a atenção neste UOL, no rádio, na TV, todo canto, que Jair Bolsonaro mártir não interessa às esquerdas, não interessa aos progressistas, não interessa aos democratas. Jair Bolsonaro mártir interessa à extrema-direita. É um ativo eleitoral da extrema-direita. Eles querem esse ativo eleitoral. Vivo ou morto. Que inclusive o Carlos vive dizendo, querem matar meu pai. Querem quem? Quem quer matar seu pai? A quem interessa? Jair Bolsonaro, que morreu, não sei o quê. Já agora, com ele vivo, eles o tratam como um morto-vivo. Então é claro que a prisão interessa ao proselitismo político. E eles estão no momento de criar fatos políticos, factoides. Não importa se são cadáveres no Rio de Janeiro, não importa se é Jair Bolsonaro sangrando em público. Tanto é assim que Tarcísio de Freitas foi para as redes sociais e já urubuzou o troço. Já explorou eleitoralmente. Jair Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos, e vai por aí, né? Chamando o judiciário de responsável, inclusive. Porque diz que todos os laudos médicos apontam o risco, etc. Eu só quero lembrar que ele está indo para uma sala na Polícia Federal que é superior aos quartos de muitos hotéis dessas redes um pouco mais baratas, internacionais, e onde você tem que comprar café da manhã, pagar a parte, e é michuruca, além de tudo. Né? Aqui não. Né? Garanto que o café da manhã da Polícia Federal vai ser muito bom, e de graça para ele, não para nós, né? Com assistência médica em tempo integral. Já chego lá. Portanto, essa ameaça não existe. Mas, enfim, estão com um ativo eleitoral nas mãos. Ah, Reinaldo, então Alexandre não deveria decretar a prisão para não cair na pilha deles? Não, Alexandre não tem que pensar nisso. Alexandre tem que pensar no cumprimento da lei. E foi o que ele fez de maneira impecável. Como eu demonstrei num longo texto neste UOL, e vou demonstrar de novo aqui, vou tratar de novo aqui. Né? Existe uma disciplina legal para que as pessoas sejam presas preventivamente. Está no artigo 312 do Código de Processo Penal. São 5 razões. Né? Os 5 motivos e uma circunstância importante. Né? Ameaça à ordem pública, ameaça à ordem econômica, preservação da instrução criminal e o risco de não cumprimento da lei penal, isto é, quando a liberdade da pessoa em questão
seja um mero investigado, seja já um condenado, mas sem trânsito em julgado, quando essa liberdade, na verdade, coloca em risco o cumprimento da lei. Risco de fuga, em suma. E a quinta razão, descumprimento de medida cautelar. E o senhor Jair Bolsonaro estava submetido a medidas cautelares. E uma delas, a tornozeleira eletrônica. Então, de saída é falso o que se afirmou por aí, que Alexandre decretou a prisão preventiva apenas porque Flávio convocou uma roda de oração. Primeiro que não foi roda de oração coisa nenhuma. Foi uma nova festa da Selma contra o Poder Judiciário e contra as instituições. Mas eu já falo já. E de saída, há um descumprimento de medida cautelar. Ele tentou violar a tornozeleira eletrônica, o vídeo está circulando por aí, é uma coisa assombrosa. Ele confessa que ele pegou um material de solda, um aparelho de solda, e tentou queimar a tornozeleira na canela dele. Poderia ter se queimado, inclusive. Danificou. Aí a gente pergunta se ele tentou romper a alça, ele diz, não, romper a alça não, ele disse que queria ver o que acontecia. Estava fazendo, sei lá, teste de resistência de materiais. É muito impressionante isso. E ao mesmo tempo o filho convoca o que chamou de roda de oração. Então vamos lá. Só para destacar, né? Essa tentativa de destruição da tornozeleira, a um só tempo, revela tentativa de fuga, ou não? Ou vai querer para quê? Não, só para ver o que acontece? Um dos motivos da prisão preventiva e desrespeito à medida cautelar. Com essa ação, ele incidiu em duas razões. A terceira, oferecida pelo filho, ameaça à ordem pública. Já vou falar. E tudo acontece contemporaneamente, que é uma outra exigência do Código de Processo Penal, artigo 312. Lembrando que todas essas decisões, que essa decisão do Alexandre, melhor, a prisão preventiva, está no âmbito daquela ação que investiga a coação no curso do processo. É verdade. Mas essa que investiga a coação no curso do processo nasceu dos outros inquéritos e das outras ações penais, inclusive a 2668. Que diz respeito ao golpe, pelo qual ele já está condenado. Ele e outros. Já na fase de execução da pena. Portanto, isso não pode ser ignorado também. Como, aliás, lembrou o ministro. Ministro cuidadoso. O Alexandre foi fazendo a sequência das coisas, como é que o Bolsonaro foi escalando. Ele inicialmente tinha algumas restrições cautelares, descumpriu, foi advertido, continuou a descumprir. E só aí veio a prisão domiciliar. E agora de novo isso. E aí vai o filho, convoca uma clara ameaça à ordem pública. E isso não é, insisto, não é mera ilação. Vejam os termos em que ele convocou a oração. Vamos invocar o Senhor dos Exércitos. A oração é a verdadeira armadura do cristão. Tem um convite especial para você. Assista ao vídeo até o final. Vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade no Brasil. A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Bom, é uma nova festa da Selma. Lembrou o ministro? O senador da República faz uso do mesmo modus operandi empregado pela organização criminosa que tentou um golpe de Estado no ano 2022. Isso é inequívoco. Bom, Alexandre faria o quê? Uma Polícia Federal que não pedisse a prisão preventiva,
uma PGR que não concordasse com ela e um judiciário que não desse o aceite ao conjunto, dizendo tem de prender preventivamente, nenhum desses entes mereceria essa condição. Ainda que isso tudo, no fim das contas, possa ser do interesse eleitoral deles, e é. Não é? Agora, o judiciário tem que cumprir o seu papel, esses entes têm de cumprir o seu papel. Né? E ainda lembro que, na verdade, essa convocação do seu Flávio Bolsonaro está mais para o artigo 359L do Código Penal, que é ameaça ao Estado de Direito, do que propriamente para direito de manifestação. Né? É que há alguns setores por aí que resolveram ser o agite-prop da fascistada, né? Faz o trabalho de agitação e propaganda da extrema-direita. Eu encerro lembrando que eu não considero que criminosos numa democracia, não é? E que sejam punidos pelas leis democráticas, eu não considero que esses criminosos façam resistência política. Eu não considero isso nem no Morro do Alemão, nem numa mansão em Brasília. A única coisa que eu cobro no Morro do Alemão e na mansão em Brasília é o cumprimento da lei, do devido processo legal, do Estado de Direito. E isso, o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, enfim, o sistema, a polícia, o sistema de justiça, isso toda essa gente fez exemplarmente. Né? Lembrando que o ministro, nas medidas adicionais, garantiu assistência médica integral, em tempo integral, ao senhor Jair Bolsonaro, né, com seus médicos, tudo, acesso a advogados, enfim, tudo aquilo que a lei garante. Apenas que visitas terão de ser submetidas ao Supremo, e aquelas que já estavam marcadas estão suspensas. Na verdade, tem gente comemorando, tomando um proseccozinho, um champanhezinho, a prisão de Jair Bolsonaro. E quem está fazendo isso, deixa eu deixar claro, né? Alguém pode estar fazendo em nome do cumprimento do Estado de Direito, mas é raro. Quem realmente está fazendo com gosto é quem está vendo nisso a chance de lucrar politicamente. E é a extrema-direita. Qual?